E se te disséssemos que você existe em outro universo do qual não estava ciente? Embora isso possa parecer assustador, não é impossível encontrar uma cópia sua ou de um ente querido vivendo em um universo totalmente diferente. Isso é por causa da teoria de universos múltiplos ou paralelos. No entanto, enquanto alguns cientistas descartam essa teoria, mais provas estão surgindo sobre a existência desses universos alternativos. O que são universos paralelos e como eles afetam você? Vamos ver isso e muito mais nesse vídeo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, sejam bem-vindos ao canal Uma Nova Realidade. Só no primeiro mês desse canal, eu já faturei R$ 4.500, trabalhando de casa, sem precisar aparecer e ganhando em dólar. Se você quer saber como tudo isso funciona, basta acessar o primeiro link na descrição. Já passou pela sua cabeça se existissem outras formas de vida lá fora no universo? Os humanos estão procurando por suas perguntas há muito tempo. Essa curiosidade é o que nos torna humanos. Enquanto isso, os cientistas fazem muito mais do que perguntar sobre outras formas de vida, porque alguns deles teorizam que pode haver outro universo ao lado do nosso. Alguns acreditam que poderia haver um número infinito desses universos que eles chamam de universos paralelos. Esse conceito parece ter saído diretamente dos filmes de ficção científica e certamente já foram produzidos muitos filmes assim ao longo dos anos, despertando a curiosidade de espectadores em todo o mundo. A ideia de universos paralelos vem desde 1954, quando Hugh Everett III, um estudante universitário de Princeton, desenvolveu o conceito de que existem universos paralelos ou universos que se parecem exatamente com o nosso universo e se relacionam com ele. Esses universos paralelos se ramificam do nosso e o nosso universo se ramifica dos outros. Na prática, existem muitas opções para essa teoria ousada. Por exemplo, implica que em universos paralelos as guerras mundiais podem ter resultados diferentes. Também espécies como os dinossauros podem ter vivido em universos paralelos específicos ou ainda estão vivendo lá. Na verdade, os próprios humanos podem ter se extinto em certos universos paralelos. Muitas pessoas duvidaram desse cientista e de sua ideia radical. No entanto, a teoria de interpretação de muitos mundos de Everett, como ficou conhecida, foi uma tentativa de responder algumas perguntas não respondidas levantadas pelos resultados de experimentos realizados no crescente campo da física quântica. A física quântica estuda coisas no nível quântico, ou seja, dimensões que são próximas ou abaixo da escala atômica, como moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas subatômicas. A matéria quântica que existe no nível subatômico parece se comportar de forma errática às vezes, em oposição à ordem observada em muitas outras esferas. Isso levou os cientistas a acreditar que existem outras leis científicas em ação, mesmo que ainda não as conhecemos. Por exemplo, cientistas que estudam as transformações quânticas logo percebem que partículas quânticas, como fótons, parecem assumir formas diferentes arbitrariamente. Cientistas que observam fótons notaram que às vezes eles agiam como partículas e se comportavam como ondas em outros momentos. É como se você fosse um ser humano sólido em um minuto e gás no outro. Esse fenômeno é chamado de princípio de incerteza de Heisenberg. O físico Werner Heisenberg propôs que afetemos o comportamento da matéria quântica simplesmente observando-a. Estranho, certo? Outro físico, Niels Bohr, concordou e levou isso a outro nível, teorizando que as partículas quânticas existem em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, e quando as observamos, nossa observação afeta seu comportamento, forçando-as a esconder um estado naquele momento. Bom, você pode ver a teoria de muitos mundos de Everett como uma alternativa à visão de Bohr da matéria quântica. Everett disse que observar a matéria quântica causa uma divisão real no universo, em vez de uma mudança entre estados. Então o universo literalmente duplica e se divide em múltiplos universos paralelos para cada estado possível da matéria quântica. Enquanto isso, a teoria dos muitos mundos tem algumas implicações que deixam alguns cientistas desconfortáveis. Por exemplo, suponha que você já encontrou uma situação em que um resultado possível foi a morte. Então, pela teoria de Everett, deve haver um universo paralelo lá fora no qual você morreu. A abordagem de Everett também foi controversa porque conflita com a nossa compreensão fundamental do
conceito de tempo. Devido à teoria de Everett ter sido considerada absurda por muitos anos, ainda recentemente, os cientistas voltaram a se interessar por ela depois que alguns cientistas conduziram experimentos mentais que parecem provar que a teoria de Everett talvez seja possível. Curiosamente, a teoria de Everett não é a única teoria alternativa que tenta explicar a mecânica quântica. Outra teoria conhecida como teoria das cordas afirma que existem partículas ainda menores que a matéria quântica. A teoria das cordas também afirma que os universos paralelos podem existir. Então, partindo do Big Bang, como chegaremos a universos paralelos? Bom, tenha em mente que temos um limite para a parte do universo que podemos acessar. O universo, como vemos, começou há cerca de 13,8 bilhões de anos no Big Bang, onde o universo era quente, denso, cheio de matéria e radiação e estava se expandindo, resfriando e gravitando a partir desse estado inicial. Quanto mais olhamos para trás no espaço, mais longe acabamos olhando para trás no tempo, de volta no tempo até o limite do intenso Big Bang. No entanto, você não pode voltar aos tempos antigos, porque se o universo tivesse excedido uma certa temperatura e densidade, ele teria propriedades que especificamente observamos que ele não possui. Em vez disso, as observações são muito mais consistentes com a noção de que o Big Bang foi precedido e estabelecido por um período de inflação cósmica, que esticou a curvatura do universo de modo que seria indistinguível do plano. E isso então inflou qualquer lembrança de alta energia problemática não observada prevista para se formar em altas temperaturas. Isso deu ao universo a mesma densidade de energia em todos os lugares, com flutuações quânticas que ocorrem durante a inflação sobreposta ao fundo uniforme de energia. À medida que a inflação continua, há uma certa probabilidade de que o campo role para o vale onde a inflação termina. Uma certa probabilidade de que não termine a inflação continue e até uma certa probabilidade de que o campo role na direção errada, nos levando para mais longe do fim da inflação. E porque o universo inflado cria continuamente novo espaço. Todas essas possibilidades podem coincidir em diferentes regiões do universo inflado. À medida que a inflação continua esticando o universo, criando novo espaço, em alguns lugares o campo rola para o vale, encerrando a inflação. Isso resulta na criação de Big Bangs nessas regiões que poderiam chamar de universo. Entre esses universos há um espaço mais inflado onde a inflação não termina, mas continua. Assim, um novo espaço é criado à medida que o universo se expande em outros lugares. O campo rola para o vale, encerrando a inflação com mais Big Bangs e ainda mais universos. Enquanto isso, a inflação continua nas regiões onde não acabou criando mais espaço. Agora temos um cenário onde temos inflação suficiente para configurar o Big Bang com as propriedades que observamos e sempre obter um multiverso. Um onde universos independentes e separados estão constantemente nascendo para sempre separados um do outro por um espaço que continua a inflar eternamente, enquanto novos universos e novos Big Bangs continuam surgindo. Você não pode transferir nada entre esses universos, mesmo que cada universo tenha emergido da mesma pequena região do espaço. Nenhuma informação pode ser transferida entre eles, porque não estão conectados. Há muitos céticos da teoria dos universos paralelos, incluindo cientistas. Uma de suas maiores críticas é que você não pode realmente testá-la. No entanto, um experimento parece ter mudado tudo isso. O experimento foi um teste de detecção de raios cósmicos que encontrou partículas que poderiam ser de fora do nosso universo. Estamos falando da Antena Impulsiva Transiente da Antártica, da NASA, que usa um balão gigante para segurar antenas eletrônicas dedicadas no ar frio e seco da Antártica, onde há pouco ou nenhum ruído de rádio para distorcer suas descobertas. Há um vento constante de partículas de alta energia vindas do espaço sideral, algumas das quais são 1 milhão de vezes mais poderosas do que qualquer coisa que possamos gerar por nós mesmos. Partículas de baixa energia, conhecidas como neutrinos, podem passar completamente pela Terra, quase interagindo com substâncias do nosso planeta. Mas objetos de energia mais altas param graças à matéria sólida na Terra. Isso significa que partículas de alta energia só podem ser detectadas descendo do espaço sideral, mas detectar uma partícula mais pesada, conhecida como neutrino do tal, saindo da Terra, implicaria que essas partículas estão realmente viajando para trás no tempo. Isso sugere a
evidência de um universo paralelo. No entanto, muitos cientistas explicaram o fenômeno observado pela antena da NASA, alegando que, embora a descoberta seja interessante, foi devido a algumas outras coisas além dos universos paralelos. Mas isso não é surpreendente. Antigamente, os astrônomos acreditavam que nosso planeta estava sozinho, então nosso sistema solar deveria estar sozinho. Então a existência de múltiplos universos não é uma teoria a ser descartada. Bom, então como podemos testar bem a existência de universos paralelos? Se nosso universo colidisse com outro, isso ofereceria uma grande evidência. Alguns teóricos sugeriram que universos em colisão poderiam deixar pontos frios ou pontos quentes na radiação cósmica de fundo em micro-ondas ou CMB, no pós-brilho do Big Bang. Se assim for, devemos ser capazes de detectar esses pontos com pesquisas avançadas no céu. Ondas gravitacionais, que são ondulações no tecido do espaço-tempo, também podem fornecer evidências para apoiar a teoria da inflação cósmica. A teoria diz que ondas gravitacionais que sobraram do Big Bang poderiam colocar pequenos cachos no CMB que alguns telescópios estão procurando ativamente hoje. Se os pesquisadores puderem identificar esses cachos no CMB, como eles acharam que fizeram em 2014, isso poderia impulsionar a ideia de que há outro você por aí vivendo sua vida cotidiana em um universo alternativo, provando que os escritores de ficção científica estão corretos mais uma vez. No entanto, antes que isso aconteça, há uma conexão entre universos paralelos e dois outros fenômenos espaciais misteriosos assustadores: buracos negros e buracos brancos. Buracos negros são aqueles objetos assustadores no espaço que engolem tudo que se aproxima deles. Eles são formados quando estrelas gigantescas colapsam sobre si mesmas, criando massas muito densas que têm forças gravitacionais tão fortes que nada pode escapar de sua atração, nem mesmo a luz. Buracos brancos são o oposto de buracos negros, porque eles empurram tudo dentro deles e nada pode entrar. Existem várias teorias sobre a formação de buracos brancos, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Mas como eles são conectados? Em essência, cada buraco branco poderia gerar outros Big Bangs, gerando múltiplos universos dentro do nosso ou fora de seu raio ou limites. Com isso, as leis da física seriam diferentes. A realidade poderia ser feita de antimatéria ou possivelmente o tempo não seria positivo e unidirecional. Provavelmente, esses universos seriam espelhos para o nosso universo com linhas de tempo divergentes baseadas em diferentes estados quânticos vindo à vida, confirmando a superposição quântica. Esse assunto é realmente intrigante e controverso e queremos saber qual a sua opinião sobre a existência de universos paralelos. Você acha que isso realmente pode existir? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e até a próxima!